convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isto começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com o outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha com ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que aqui estão presentes, podem assentar-se, por gentileza. Irmãos e irmãs, quero saudar mais uma vez vós que aqui encontrais para reunir, para celebrar a palavra de Deus e assim, celebrando a palavra, alimentar-se do próprio Cristo que se dá na Eucaristia. Saúdo também você que reza conosco pelos veículos de comunicação e saúdo os membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nossa grande benfeitora. Na parte da manhã detive mais sobre a primeira leitura e agora gostaria de, com vocês, aprofundar um pouquinho nas santas palavras que escutamos no Evangelho. Hoje nós ouvimos um Evangelho que à primeira vista nos causa um desconforto muito grande. Porque aquele Jesus light, sem compromisso, que está disposto a tudo, que sempre é o quebra-galho que a gente precisa, não é o Jesus de verdade que abre a boca para pronunciar estas coisas que ouvimos no Evangelho de hoje. Prestem bastante atenção nos detalhes que Lucas faz questão de narrar. Olha, Jesus estava indo para Jerusalém. E num determinado momento ele virou para trás e quando viu, ele percebeu que tinha uma multidão atrás dele. O que passou no coração de Jesus? Uai, tem gente demais me seguindo. Ou esse povo de fato acolheu com profundidade o que eu disse, ou então eles não entenderam nada do que é a minha proposta. E aí Jesus dirige este discurso à multidão. Justamente porque a multidão hoje é todo mundo que, nem que seja uma vez na vida, ouviu falar de Jesus e segue Jesus, seja lá por qual for o motivo. Nós podemos até imaginar, para falar de uma linguagem muito contemporânea, dos seguidores de um Instagram. Tem gente que segue uma pessoa e nem sabe por quê, só porque achou uma foto bonita que o cara lá postou, a menina postou, vou seguir, está seguindo e está lá. Mas se nós fôssemos peneirar, vamos
vamos fazer assim, né? Os nossos seguidores no Instagram, estou falando do Instagram porque justamente dá para fazer essa troca com a palavra seguidor, né? Quem será que de fato está disposto a nos seguir por aquilo que nós somos de fato? Digo isso porque Jesus percebeu o que este povo está querendo de mim. Por que esta multidão está vindo atrás de mim? Será que eles estão querendo pão, porque eu multipliquei os pães? Será que eles estão querendo curas? Será que de fato eles estão dispostos a buscar a santidade? E aí Jesus diz à multidão: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Aqui está a segunda peneira que Jesus nos apresenta. Você pode me perguntar assim: padre, é a primeira? Não, não é a primeira. Porque a primeira coisa que Jesus dá por pressuposto é que quem está perto dele já desapegou-se da vida, me desculpe a expressão, na desgraça, ou seja, já deixou o pecado. Esse é o pressuposto de Jesus. Mas romper com o pecado não faz com que nós, discípulos, alcancemos a estatura do mestre. Romper com o pecado deixa o jogo empatado. Eu não ganho o ponto, eu não marco o gol, eu fico ali no 1-1. Porque uma vez que eu rompi o pecado, significa que eu agora estou disposto a seguir Jesus? Mas seguir Jesus, ele mesmo vai dizer: se não for para ser discípulo, de nada adianta. E a compreensão do discipulado na mentalidade da época de Jesus era exatamente esta. Os discípulos escolhiam seus mestres para que eles pudessem chegar ao mesmo nível do mestre. Ou seja, seguir Jesus, ser discípulo de Jesus, é querer chegar no mesmo nível de Jesus. Em outras palavras, ser discípulo de Jesus é querer ser santo. E aí a segunda coisa que precisamos fazer o discernimento é: estamos dispostos a desapegar-nos até das coisas boas por causa de Jesus? Porque olha, pai e mãe é coisa boa, não é coisa ruim. Mulher e filhos é coisa boa, mas não está pedindo para a gente desapegar de coisas ruins, daquilo que nos faz mal. Pai e mãe nos faz bem. Esposa, marido, filhos, traz alegria ao coração. A própria vida traz satisfação. Mas isso não pode ter a última palavra dentro da nossa alma. O critério do desapego do pai, mãe, filho, filha, mulher, esposo, não é fazer como que um religioso que deixa tudo mesmo, literalmente, para se lançar numa nova vida. É desapegar cá dentro no coração, porque na hora em que eu tiver que optar entre Jesus e meu pai, eu preciso ser capaz de dar o passo de falar assim: por mais que eu ame o meu pai, eu escolho Jesus. Por mais que eu ame a minha mãe, o meu amor maior é por Jesus. Por mais que eu estime os meus filhos, o meu amor maior é por Jesus. Lucas tem consciência disso. E para quem que ele está escrevendo? Porque Lucas está escrevendo para comunidades pagãs. E quando a gente escolhe ser discípulo de Jesus, ainda mais no mundo hoje paganizado, isso vai fazendo com que, aos poucos, nós tenhamos que optar. Ou por um modelo de vida que nos aproxima de Jesus, ou continuar vivendo de modo a agradar as pessoas, inclusive da nossa família. Ou quem nunca passou por esta experiência de um processo mais intenso de conversão e os próprios da família começarem a debochar, a caçoar, inclusive pai e mãe falar assim: vamos ver quanto tempo isso vai durar, é fogo de palha. Se a gente não ama Jesus,
a gente é capaz de fazer tudo o contrário que Jesus nos ensina para agradar aqueles que amamos, para ganhar afeto daqueles a quem nós estamos colocando em primeiro lugar. Quem vai nos fazer santos? Quem vai formar o nosso coração à medida do coração de Cristo? Não são as pessoas que amamos, mas é o próprio Jesus. E aí está, para seguir Jesus e ser discípulo dele, para que Cristo seja formado em nós, para parafrasear São Paulo, que diz, até que Cristo se forme em nós. Até que esse Cristo seja formado em mim, em ti, em cada um de nós, nós precisamos, primeiro, romper com todo e qualquer tipo de pecado. Segundo, desapegar-nos de circunstâncias e pessoas, por melhor que sejam as circunstâncias e as pessoas, para viver a liberdade de Jesus Cristo. Mas não basta. Jesus ainda diz algo mais. Terceiro passo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Veja, a cruz é o sofrimento nosso de cada dia. Um sofrimento que nos redime. Um sofrimento que nos compromete. Não pode ser cruz alguém que sofre por causa do pecado. Não pode se considerar cruz um sofrimento causado por uma paixão, porque este sofrimento não causa nenhum aspecto de mudança interior, mas podemos considerar cruz uma enfermidade, uma perda, uma pequena renúncia, porque isso, se ofertado como oblação nas mãos de Deus, pode transformar-nos de dentro para fora. Mas aí que está. Deixar pai e mãe num segundo lugar dentro de nós, gera para nós uma cruz. E o cristão é aquele que abraça a sua cruz como sua. Que não fica querendo empurrar sua missão, sua dor para o outro. Que não quer ficar achando culpados. Sabe? Porque eu escolhi Jesus, eu ganhei de brinde uma cruz. Porque eu escolhi seguir Jesus, eu agora preciso assumir as consequências disso. E não se iluda, meus filhos. O mundo não vai aplaudir você porque você está seguindo Jesus, não. O mundo não vai te incentivar a seguir Jesus, não. Liga a televisão e você vai ver qual que é o lugar que Cristo ocupa no nosso mundo. Se não é o lugar do deboche, é o lugar do desprezo. E se o mestre assim é tratado, assim nós seremos tratados. Aqui me recordo com muito carinho do que diz o Papa Bento XVI. O cristão do século XXI precisa estar preparado não para um martírio do derramamento de sangue, mas para um martírio da ridicularização. E isso vai fazendo com que nós sejamos peneirados. Porque quem quer seguir Jesus para alcançar milagre, não está disposto a ser ridicularizado, debochado, ultrajado, caluniado, difamado por causa de Cristo. Quem está seguindo Jesus por uma autoajuda, não está disposto a desapegar-se daquilo que lhe causa bem, por causa de um bem maior, que é o céu. Aí que Jesus diz, pensa bem nas suas escolhas. Pensa bem no projeto que você está se propondo. Porque Jesus não precisa de seguidores para aumentar o número de curtidas. Jesus quer homens e mulheres que sejam totalmente deles. Jesus quer corações que o amem. E porque o amem, entende isso que São Paulo diz na primeira leitura. O amor é o cumprimento perfeito da lei. É por isso que Jesus diz de duas metáforas do seu seguimento. Seguir Jesus é igual empreitar-se numa construção. Porque não é do dia para a noite que a gente tem esse sentimento de desapego. É um processo de construção. E aí está.
É preciso, num momento da nossa vida, decidir. E aqui, preciso recordar, uma vez que a gente decide por qualquer coisa que seja na nossa vida, nós estamos abrindo mão de uma infinidade de outras coisas. Decidir por construir um edifício espiritual que nos leve à perfeição no amor, é saber se disposto eu estou a cumprir todas essas exigências que Jesus nos impõe. Romper com o pecado, ser alvo de chacota. A gente vai ser mais uma vez ridicularizado. Tá vendo? Quis pagar de santinho, agora tá aí. Viu que esse caminho não dá nada a lugar nenhum e agora voltou para coisa muito pior. Seguir Jesus é construir, mas seguir Jesus também é estar disposto a ir para uma guerra. É por isso que ele diz, se você entrar nesta batalha, cuja o principal vilão não é nem o demônio nem o mundo, mas é a gente mesmo, pensa bem se você vai estar disposto a lutar até as suas últimas consequências. Se não, meus irmãos, sejamos humildes. Peçamos àquele que tem condição de nos ajudar, para que ele nos envie reforços, para guerrear esta guerra contra os nossos apegos, contra os nossos amores, que nos faz rejeitar a cruz, para de fato acolher o Evangelho. Jesus não flexibiliza as exigências de quem quer ser parecido com ele. Ele diz: qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus não quer ser o segundo na nossa vida. Jesus não quer o segundo lugar. Ou ele é o primeiro, em tudo, nas escolhas, nas decisões, nos afetos, nas nossas relações com os bens materiais e com as coisas que temos. Ou nós não somos seus discípulos. Que hoje nós possamos pedir nesta liturgia ao Senhor que nos dê a graça de edificar a nossa vida nele. Que nós possamos pedir ao Senhor a graça de destronar tudo aquilo que colocamos no centro da nossa existência. Você sabe o que é o centro da sua existência. Tem gente que vive para o emprego. Tudo gira em torno do emprego, do salário, do trabalho. Outros colocaram no centro da existência a própria família. Tudo gira em torno ali da própria família. Não consegue nem sequer pensar em outra coisa senão a família ou as pessoas da família. Tem outros que colocaram no centro do coração o próprio dinheiro, os bens materiais, e tudo que faz gira em torno do centro, que é o dinheiro. Jesus hoje escancara para nós uma realidade. O centro da vida do cristão é Ele. Tudo precisa estar orbitando ao redor dele. Família, trabalho, circunstâncias, amigos, ocasiões, fatos, bens materiais, girando em torno dele e não em torno de nós ou em torno de alguém. Caso contrário, vamos ser esta multidão que segue Jesus por aquilo que Jesus pode dar, mas não está disposta a ser aquilo que Jesus quer que os seus seguidores sejam. Imagem e semelhança dele, santos, perfeitos no amor. Que ele nos ajude a escolher a melhor parte, que não nos será tirada, de ele ser o centro absoluto das nossas relações, das nossas escolhas e das nossas decisões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por isso, com confiança, fiquemos de pé